Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, continuando a nossa série sobre os doshas, eu vou falar sobre o dosha Pitta. É muito importante que nós que gostamos de Ayurveda, nós que queremos entender um pouco mais e que queremos entender essas energias dentro de nós, é importante esse autoconhecimento, essa busca por entender quem que eu sou, né? O que me constitui, o que me forma, o que faz com que eu seja diferente da minha amiga, do meu marido, do meu filho, né? O que faz com que eu tenha características tão diferentes. Então, assim, esse é o primeiro passo, essa autocompreensão, esse autoconhecimento é o primeiro passo quando a gente precisa realmente se tratar, quando a gente precisa se cuidar. Então, hoje falando sobre o dosha Pitta. Pitta é fogo e água, né? Isso nós já vimos aí em um vídeo anterior. Então, nós pensamos que Pitta vai trazer as características aí principais destes elementos. Primeiro deles, Pitta é quente, né? Então, o indivíduo Pitta vai ser aquele indivíduo, aquela pessoa que tem a pele com uma temperatura um pouquinho maior do que a maioria das pessoas. Tanto mãos, pés, quanto a pele do rosto mesmo, né? São pessoas que vão ter uma tendência a ter um pouco mais de cor na pele, né? Não só a corzinha assim avermelhada, mas assim que vão ter ali uma tendência a ter um bronze diferente do dosha Vata, que tem uma tendência mais escura, do dosha Kapha, que tem uma tendência mais pálida, mais esbranquiçada, né? Pitta é agudo, o fogo é agudo, ele é penetrante. Então, assim, as pessoas Pitta, elas tendem a se posicionar de uma maneira aguda também, né? Elas têm, assim, essa tendência a ter pontas no rosto. Então, assim, são pessoas que têm o nariz mais fino, que costumam ter o queixo mais fino também. Eles falam que é a cabeça em formato de coração, justamente porque o queixo é mais fino, né? Tem uma certa intolerância também a esquemas de trabalho extremamente pesados, né? Pitta, ele tende a ser mais estressado, digamos assim, né? Ele tem essa tendência. Outra coisa, o fogo é leve, então Pitta também é leve, ele traz essa leveza dentro dele, né? Então ele tem uma estrutura mais bem formada, ele é bem mais estruturado do que o dosha Vata, mas ainda assim ele tem leveza, ele não tolera excesso de luz, então você pode saber que o Pitta, né, ele vai ser aquela pessoa que vai chegar no lugar e vai falar, nossa, tem luz demais aqui. Ele vai ter uma tendência a não tolerar muito excesso de sol também, então as pessoas Pitta costumam gostar de sempre andar de óculos escuros porque não toleram excesso de claridade, né? Pitta também tende a ser um pouco mais líquido, então assim, ele tende a de vez em quando ter alguma diarreiazinha, né, deixar passar alguma diarreia. Ele tende a ter uma pele não necessariamente oleosa, mas mais oleosa do que o Vata. É como se fosse o meio ali, o meio termo, com o Vata muito seco, o Kapha muito oleoso e o Pitta ali naquele meio termo em relação à oleosidade. Pitta também se espalha, então assim, aquela pessoa que tem uma penetrância na vida, né? Então assim, que ele consegue, ele tem aquele olhar que penetra, ele tem aquela postura, né, diferente, assim, ele consegue penetrar, ele consegue entrar nas entrelinhas, digamos, aí da vida das pessoas e do mundo também, ele consegue ser muito presente, né? E até se diz assim, com relação a essa questão de que Pitta se espalha, Pitta gosta inclusive de ficar conhecido, Pitta gosta de ficar famoso, né? É como se fosse uma pessoa mais proud of himself, assim, aquela pessoa assim que tem um orgulho dela mesma, que é uma coisa importante, isso não é uma coisa ruim, nós termos orgulho de nós mesmos, nós queremos ser conhecidos em vários lugares, mas isso é uma característica de Pitta também. Né? A acidez também é uma característica, né, relacionada aos sabores, né? Então, quais são os sabores que são sabores que agravam Pitta? Tipo, sabores de Pitta, né? Ácido, picante e amargo.
Tá? Então esses são os sabores de Pitta, né? E aí a gente tem essa questão do ácido muito presente na acidez estomacal, né? Um pH do estômago que já é um pouco mais ácido mesmo. Os dentes são sensíveis, muitas vezes por causa da acidez do estômago mesmo. E Pitta vai ter uma tendência a ter um excesso de ensalivação também, tá? Pitta, junto com isso, também vai ter uma tendência a ter mais sede, a querer beber mais água, tá? A ter uma fome muito presente. Então, essa é outra característica de Pitta: fome forte, boa digestão, bom metabolismo, né? E também vai tender a suar mais e eliminar mais urina também. Então, Pitta tanto bebe mais água quanto urina mais, tá? Outra característica em termos de sabores que eu já comentei é o sabor amargo. Então, quando o Pitta está agravado, a pessoa pode sentir um sabor amargo, pode sentir uma certa náusea, tá? Outra questão importante é o odor. O odor de Pitta, em geral, vai ter uma tendência a ter um odor um pouco mais fétido, digamos assim. Não é que a pessoa que tem o dosha Pitta fede, de forma alguma. Mas principalmente Pitta, quando agravado, ele vai tender a ter um odor mais fétido, seja nas axilas, seja nos pés, seja a própria sudorese de Pitta mesmo, tá? Com relação às cores, o Pitta ele tende a ser mais vermelhinho, mais bronzeado, então assim ele vai ter essa tendência a ter a pele de uma cor diferente. O Pitta é colorido, diferente do Vata, que é mais escuro, e diferente do Kapha, que costuma ser muito pálido, tá? Uma outra cor também que indica Pitta é a cor amarela, que é a cor da bile, né? Então, assim, nos textos clássicos, eles falam que o Pitta é a própria bile, com a sua característica amarga, né? Então, a pessoa, quando está em agravamento de Pitta, ela vai ter mais amarelamento na pele, inclusive a esclera levemente amarelada, é uma característica de Pitta, mas é aquele levemente amarelado não ictérico, tá? Só aquela pessoa que tem a parte branca do olho mais amareladinha, né? E quando realmente existe um desequilíbrio, aí sim podem surgir processos de icterícia. Então, com relação aos sabores, os sabores que agravam Pitta são o sabor salgado, ou seja, excesso de sal agrava Pitta. O sabor ácido, então tudo que for ácido demais também vai agravar Pitta. E o picante, pimenta, agrava Pitta. Então, o que nós precisamos fazer para pacificar o Pitta em termos de alimentação? Nós precisamos primeiramente usar os sabores contrários, ou seja, os sabores que pacificam Pitta são o sabor doce, adstringente e amargo. Então, na alimentação de Pitta, a gente precisa preconizar esses sabores. Como Pitta é muito quente, nós não podemos acrescentar calor a esse sistema. Ou seja, nós temos que dar coisas que sejam refrescantes. Por exemplo, o coentro, ele é super refrescante, né? Um exemplo assim de uma planta que seja muito refrescante, né? Então o Pitta, ele vai ser um doce que ele pode tomar uma água mais fresquinha para gelada, porque ele tem muito fogo dentro dele, o fogo digestivo dele é muito alto e ele tende muitas vezes a ter um fogo digestivo excessivo mesmo. Então o Pitta ainda pode tomar uma coisa, algum líquido um pouco mais friozinho aí durante o dia, né? Em termos de ambiente, a gente precisa para Pitta de um ambiente mais tranquilo, de um ambiente organizado, um ambiente pacífico. Pitta gosta muito de fontes de água, então aquela aguinha que fica ali na fonte, escorrendo o tempo inteiro, aquilo é excelente para Pitta, né? Pitta não pode ter cores muito intensas, então assim, vermelho, amarelo, alaranjado, são cores que são estimulantes, né, desse aspecto, né, de aumentar Pitta, de aumentar tensão,
né? O Pitta, ele tem uma tendência a ter mais raiva, Pitta tem tendência a ter esses sentimentos mais bélicos, digamos assim, né? A raiva, o ódio, então isso é mais comum em Pitta. Então, Pitta precisa de um ambiente claro, com cores tom pastel, com uma música tranquila no ambiente. O Pitta gosta muito também dessa questão de ser amado, de ser, de certa forma, bajulado, né? De ter pessoas servindo, não necessariamente pessoas servis, né? Mas assim, Pitta gosta de ser cuidado pelas pessoas também. Então, é tudo isso que nós precisamos para favorecer a pacificação do dosha Pitta, não só naquela pessoa que tem o dosha Pitta já como um dosha principal, que não está agravado, mas que quer se manter em equilíbrio, Mas nós sabemos também que quando a gente precisa pacificar o Pitta, essas qualidades que se contrapõem às qualidades de Pitta, elas são extremamente importantes, tá certo? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, e divulgue para os seus amigos que querem saber um pouco mais sobre a Ayurveda, porque aqui a gente sempre vai ter toda semana vídeos novos, com informações interessantes para você. Um abraço!